jejum que funciona é o jejum que tem, em primeiro lugar, humilhação, confissão de pecados. Esse é o jejum que funciona por quê? Porque se tem uma coisa que Deus abomina, é o pecado. Que nos afasta de Deus, é o pecado. Então a gente precisa, em primeiro lugar, para entrar na presença de Deus, para se colocar na presença de Deus, a gente precisa confessar os nossos pecados. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Abra sua Bíblia comigo lá em Daniel, capítulo 10, versículo 2. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Imagina só o mau cheiro que ele estava, né? Não passou a essência, não passou o perfuminho, né? Não fez a barba, não fez nada durante 3 semanas. Também não comeu. Então, não comeu, quer dizer, não comeu nada saboroso, né? Carne e vinho, ou seja, naquela época seria aí os manjares daquela época, né? Não usei nenhuma essência aromática até passarem as 3 semanas. Aí diz no versículo 4, no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E assim o texto continua explicando qual era a visão e qual era a explicação daquela visão ao profeta Daniel. Queridos, nós vemos nesse texto a importância, em primeiro lugar, de confessar os pecados, se humilhar diante de Deus. O jejum que funciona é um jejum que há confissão de pecados. É um jejum que há humilhação, onde a pessoa se coloca debaixo da mão poderosa do Senhor, debaixo da supervisão do Senhor e da missão que o Senhor tem. Num dos jejuns que a gente fez lá na igreja de Pompeia, de 3 dias, eu tinha apenas 17 anos, né? E estava junto com outros irmãos, orando na igreja. De repente, eu senti o Senhor falar comigo por meio de uma visão também. E na minha incredulidade eu fiquei assim: Senhor, mas será que é isso mesmo que o Senhor está falando? Eu me via pregando para um grupo de pessoas.
eu me vi ali com o microfone na mão e pregando para aquelas pessoas que estavam ali num lugar, num lugar até grande, e tinha bastante gente. Eu me vi naquela posição e eu entendi que era o Senhor me chamando para pregar a palavra, para ser um pastor que prega a palavra dele. Mas, na minha incredulidade, eu falei assim: Senhor, se é isso mesmo, que o Senhor traga uma confirmação. A gente fica tentando a Deus, né? Só que é incrível como que Deus faz as coisas, porque Ele respondeu. Eu estava fazendo essa oração, na minha incredulidade, de repente chega o meu discipulador, bate no meu ombro e fala assim: meu irmão, eu acabei de ter uma visão, e eu não sei o que isso significa, mas eu quero compartilhar contigo. E aí eu falei: fala aí, né? Estamos aqui, então é de Deus. E de repente ele fala assim: olha, eu te vi no meio de um lugar, e era o mesmo lugar que eu tinha me visto, e ele falou: você estava nesse lugar, e você estava pregando para as pessoas. Eu não sei o que isso significa, mas eu preciso te compartilhar isso. E naquela hora eu já comecei a chorar, e falei assim: meu Deus, como é que pode? Eu estava pedindo sem falar nada para ninguém, e de repente outra pessoa vem trazer a confirmação. Só pode ser de Deus. E a partir daquele dia, eu comecei a abrir os meus olhos em relação a algumas coisas que Deus estava abrindo caminhos para que eu pudesse chegar à prática do ministério pastoral. Quando eu era criança, eu queria ser padre, acho que já compartilhei isso com vocês, né? E aí, de repente, agora Deus estava me confirmando que era para eu ir para o ministério pastoral. Foi num desses jejuns de 3 dias, onde eu estava me humilhando, onde eu estava buscando ao Senhor, buscando a solução para o meu propósito de vida, para as questões mais pessoais possíveis. Ou seja, Deus faz grandes coisas, Deus traz resposta da nossa oração, quando nós nos colocamos embaixo da missão dEle. Nós nos humilhamos na presença dEle, confessamos os pecados. Daniel passou a confessar todos os pecados, não apenas dele, mas de todo Israel. Ele começou a confessar os pecados dos pais, os pecados dos líderes daquele país, e a partir disso Deus fez algo sobrenatural naquela época. O jejum também é um tratamento do ego, é um tratamento do nosso eu. A gente tem lido o Ego Transformado aí, né? Algumas vezes a gente já leu esse livro nos nossos discipulados, e esse livro é impressionante como ele vai tratar o nosso coração, porque o jejum é a gente alinhar o nosso coração com o coração de Deus, é a gente entender o que é a missão de Deus para a gente, e a gente se colocar embaixo dessa missão. É a gente entender que não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente ou a nossa carne deseja, mas é o que Jesus deseja para nós. E quando a gente passa pelas águas do batismo, quando a gente faz a nossa pública profissão de fé, nós estamos dizendo para todo mundo que está ouvindo, para Deus, para o mundo espiritual, nós estamos falando assim: a minha vida não me pertence mais, o meu ego não importa mais. Agora o que importa é viver para Jesus. É isso que importa. A minha vida não é mais minha, mas é de Jesus. E gente, não tem coisa melhor do que isso. Não tem coisa melhor do que você viver para Jesus com o seu ego morto, com a sua carne morta, com os seus desejos mortos, e o seu coração alinhado com as coisas de Deus. A gente economiza tempo, a gente economiza, sabe, a gente não fica dando cabeçada na vida, porque nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Segundo ponto, que é importantíssimo na prática do jejum, o jejum que funciona, é a prática constante. Pensa numa dificuldade que é quando a gente se põe para jejuar. Parece que milhões de coisas acontecem, o vizinho faz churrasco,
né? Você começa a ficar sensível a diversas questões, né? Uma vez eu falei assim, mãe, eu vou fazer jejum de 3 dias aqui em casa. Minha mãe fez lasanha bem no sábado no almoço, né? E é uma coisa assim, lasanha é raro a gente comer, né? Naquela época, né? E ainda hoje é mais raro ainda, né? E aí, de repente, eu chego em casa no almoço e estava lá a lasanha. Gente, é uma coisa impressionante. Não apenas isso, mas parece que tudo te irrita. Não é só porque você está com fome. Mas é uma situação impressionante, porque é uma luta espiritual. Então, o jejum tem que ser algo constante. E tem que ser algo que te provoca ali resistência. Você precisa resistir. Teve diversas vezes nesses dias que eu ficava assim, olhando para o relógio. Falta 2 horas. Meu Deus do céu. Né? Falta 2 horas, eu vou conseguir. Aí sai de perto, né? Ia fazer outra coisa. Né? Impressionante como é difícil. Né? Então, é algo que você precisa resistir. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, quando Jesus vai falar sobre o jejum, ele fala assim, quando vocês jejuarem, lavem o rosto, né, faz isso, faz aquilo, passa óleo na cabeça, né, para você não ficar fedido, para você não ficar com cara de acabado, né, sabe, tem gente que vai fazer jejum e... O que você tem? Estou em jejum. Um Walking Dead, né? Gente, não é assim. Está fazendo jejum, continua a vida normal. Passa um perfumezinho, né, dá uns tapinha na cara e fala, bora lá, segue a vida. Segue o jogo, né? Não é para ficar morrendo, é para você continuar vivendo. Só que o versículo fala assim, quando jejuares, você vai fazer isso, isso e isso. Ou seja, Jesus não estava pensando na hipótese de você não jejuar. Para Jesus, é uma prática tão comum que ele fala assim, quando você jejuar. Não é se você jejuar, mas quando jejuar. Então, quando você jejuar, você vai fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, deve ser uma prática de todo cristão. Todo crente precisa jejuar. Todo crente precisa buscar o Senhor em jejum. E eu compartilhei alguns vídeos do pastor Luciano Subirá, lá no grupo da igreja. Gente, talvez hoje, de pastores vivos, assim, talvez seja o cara que mais fala sobre jejum e oração. Né? E olha, eu super recomendo. Siga os vídeos desse cara, né? Vai lá, ouça esses vídeos, veja o conteúdo que esse pastor tem para compartilhar. Porque é muito forte. E nos ajuda a nos fortalecer na fé. Talvez jejum seja um dos meus grandes desafios como ser humano, como cristão. Mas o pastor Luciano Subirá já desenvolveu a prática constante de jejum, e ele compartilha em alguns vídeos que ele faz jejum de 40 dias assim tranquilamente. Continua indo na academia. 40 dias sem comer nada. E continua indo na academia. Aí você fala assim, mas como é possível? É possível, gente. Jesus fez, né? Jesus fez, mostrou para a gente que é possível. Agora, a nossa mente está preparada para comer em certos horários. Então, começa a dar 11 horas, a pessoa já começa a ficar agoniada. Preciso preparar o arroz, preciso fazer o feijão, preciso esquentar o soborô de ontem para poder comer. Né? Então, a gente começa a ficar agoniado porque a gente tem uma rotina de alimentação. E todo dia, naquele horário, você sente uma fomezinha, aperta o seu estômago, você fica um pouquinho fraco, mas se você passar daquele horário, se você romper com aquele horário, você não vai sentir fome depois. Agora diz o texto bíblico lá de Mateus capítulo 4, que depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome. Agora, 40 dias sem comer, aí realmente, você vai ter uma fome que é aquela coisa de apertar mesmo o estômago e de repente, se você não comer, você pode até desfalecer e até morrer. Então, a gente precisa, sim, tomar certos cuidados com o nosso corpo, mas a gente precisa se desafiar também a fazer o jejum. E eu tenho certeza, gente, olha,
aqui eu posso atestar publicamente que se você não ouvir a voz de Deus durante a prática de jejum e oração, tem coisa errada. Eu estou servindo a um Deus que é falho. Isso eu atesto. Se você ficar um tempo em jejum e oração, buscar o Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor. Assim como os irmãos ouviram, assim como teve testemunho de outras visões que Deus deu para a gente nesse tempo de jejum e oração, né? De repente a pessoa não está sentindo muito de compartilhar, mas tudo bem, né? Deus deu a visão. E isso serve para a gente, serve para o fortalecimento da nossa fé. Deus está falando, Deus está fazendo a obra dele. E é importante que a gente reconheça isso. Amém? Então, em primeiro lugar, gente, a gente precisa se humilhar. A gente precisa confessar os pecados. A gente precisa se colocar em submissão à vontade de Deus. Segundo lugar, tem que ser uma prática constante. O jejum tem que ser constante. Em terceiro lugar, queridos, a gente precisa entender que há uma realidade espiritual. Há um mundo espiritual, há uma batalha que está acontecendo no mundo espiritual, e a gente vê essa batalha bem descrita aqui em Daniel no capítulo 10, onde Daniel estava jejuando por libertação do seu povo. No capítulo 9 vai dizer que ele entendeu e ele começou a contar quantas semanas tinham passado desde que eles estavam lá no exílio babilônico, e aí Jeremias havia falado, olha, vocês vão passar cerca de 70 anos no exílio babilônico. E Daniel começa a contar e faz as contas e fala assim, puxa, está chegando o tempo da libertação. Está chegando o tempo em que a gente vai voltar para Israel. Então a gente precisa despertar para isso. Vou orar, vou jejuar. É isso mesmo, Deus? É isso mesmo que o Senhor está querendo trazer? E Deus vai trazendo outras visões para Daniel. Mas o que aconteceu? A resposta de Daniel já havia sido dada desde o primeiro dia. Quando Daniel se colocou em jejum, no primeiro dia ele obteve a resposta. Só que a resposta ainda não havia chegado para ele. A resposta já havia acontecido no mundo espiritual. Mas o texto diz que havia um príncipe, ou uma potestade, ou um poder maligno que estava impedindo o anjo de trazer a resposta para Daniel. No mundo espiritual está havendo uma batalha nesse exato instante. Uma batalha que está acontecendo dos anjos de Deus contra os anjos do mal. E essa batalha a gente já sabe quem é o vencedor, porque Deus é soberano e Deus está acima de todos os anjos. Essa batalha está acontecendo abaixo de Deus, com a autorização e supervisão de Deus. Deus está olhando, vendo essa batalha, mas a gente precisa ter a dimensão da profundidade disso. O mundo espiritual, gente, é mais real do que a gente imagina. O mundo espiritual é muito mais palpável do que a gente imagina. E essa batalha do príncipe do reino da Pérsia contra Miguel, era o anjo Miguel aqui, o arcanjo Miguel que estava lutando contra essa potestade, impediu que Daniel recebesse a resposta antes dos 21 dias de jejum e oração. Ou seja, muitas coisas Deus está querendo abençoar a gente pode interpretar dessa forma. Deus está querendo trazer a resposta para a gente, Deus está querendo trazer a sua bênção, mas tem demônios, tem espíritos malignos, tem potestades do ar que estão impedindo a gente de experimentar a resposta de Deus. Quais são essas potestades? Quais são esses poderes? É isso que a gente precisa orar, identificar, repreender e se libertar. A cruz de Cristo é suficiente para nos libertar de toda impureza. A cruz de Cristo é suficiente para nos libertar de toda maldição, para que nós pudéssemos experimentar todas as bênçãos, mas a gente precisa receber a cruz de Cristo em nós. A gente precisa, tomar posse dessas bênçãos que estão na cruz. É olhar para a cruz e experimentar
todas essas bênçãos nas nossas vidas. Queridos, há essa realidade espiritual e nós precisamos continuar resilientes, resistentes, lutando fortemente em jejum, em oração, em meditação da palavra, em busca da presença do Senhor. Esses dias uma pessoa veio me compartilhar que a vida está difícil, que as coisas não estão fáceis, e eu falei para ela assim: imagina se você não tivesse com Deus. Se as coisas estão difíceis com Deus, imagina sem Deus. A Sara compartilhou a história dessa família que a gente foi visitar. O brilho no olhar era impressionante. E o Daniel falava assim: puxa, a gente precisa adotar aquelas crianças, a gente precisa fazer alguma coisa pelas crianças, porque aquelas crianças estão precisando tanto de algo especial, de algo diferente. Aí daqui a pouco Deus falou com o Daniel: mas eles têm tudo. Eles têm o pai e a mãe que servem ao Senhor. Eles estão felizes, eles têm Deus. Eles têm um brilho no olhar. Eles têm Jesus com eles. Então não é pelo tanto de coisas que a gente tem de estoque na nossa despensa. Não é pelo tanto de coisas que a gente tem de bens materiais, mas é aquilo que é quem a gente serve. Não é isso que a gente precisa entender, irmãos. Não é sobre nós, não é sobre as coisas, é sobre Jesus. E quando a gente mortifica a nossa carne, quando a gente se abstém de algum alimento para buscar ao Senhor, gente, pode ter certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você crê nisso? Então eu quero te desafiar a continuar nessa prática de jejum, de busca incessante, em oração, e Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Como igreja, Deus vai nos mover e vai mover os céus para que a gente experimente milagres, para que a gente experimente libertação, curas, bênçãos e tudo mais. A vida cristã é só bênção? Também não. Tem as dificuldades, tem os desafios, mas quando a gente está em jejum e oração, é como a Rosa falou, Deus dá uma paz, né? Deus opera uma tranquilidade na gente. Sabe, o duro, gente, vou contar um segredo para vocês. Isso é um segredo, não conta para ninguém não. Mas é muito difícil trazer daqui para cá. Sair da nossa mente e trazer para a realidade. A gente sabe que precisa orar, mas quantas vezes a gente para orar no dia? A gente sabe que precisa orar de joelhos, porque Deus vai olhar para você diferente, Deus vai responder a sua oração. Mas quantas vezes você se colocou de joelhos para orar? Quantas vezes eu, como pastor, tenho conhecimento disso, mas é um conhecimento intelectual, e às vezes eu mesmo não pratico essas coisas. A gente sabe que precisa ler a Bíblia, não só para conhecimento, não só para abrir a nossa mente, não só para que os nossos olhos do coração sejam abertos, como a gente cantou, mas para que a gente experimente o conhecimento de Deus, para que a gente viva a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas quantas vezes a gente para ler a Bíblia? A gente sabe de tudo isso. E, gente, na igreja, vocês não vão ouvir coisa diferente disso, não. Leia a Bíblia, faça oração se quiser crescer. É isso que a gente fala para as criancinhas, é isso que a gente fala para os adultos, é isso que a gente vai falar até morrer. Não tem segredo. Leia a Bíblia, faça oração, meditação da palavra, só. Agora estou colocando aqui o jejum, né? Jejua também, porque você vai experimentar muito mais. Amém? Vamos orar, né? Pai Celestial, nós experimentamos grandes bênçãos nesses dias de campanha de jejum e oração. E eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas, e o Senhor tem o desejo de fazer muito mais. O Senhor é um Deus que promove as bênçãos e a prosperidade e a paz dos seus filhos. Nós somos filhos do Senhor.
Nós somos amados pelo Senhor. O Senhor já operou a salvação em nós. E agora nós queremos experimentar, ó Deus, ainda mais da Tua presença. E ainda mais do cumprimento dos Teus propósitos em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar mais e mais. Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos inspire a continuarmos resistentes, jejuando, orando, lendo a Sua palavra, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, e que o Senhor se revele para nós. Ó Deus, que o Senhor se mostre para cada um de nós, operando o fruto do Espírito, operando o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, Senhor, o domínio próprio, ó Deus, e todo o fruto do Espírito seja manifesto em nós. Ó Deus, oramos também para que curas aconteçam, para que milagres aconteçam, para que transformações de vida, pessoas sendo rendidas aos Teus pés, possam acontecer, a começar em nossa família, a começar na nossa casa. Senhor, começa no meu coração, que todas as áreas da minha vida possam ser rendidas ao Senhor, e Deus, opera transformação da minha vida, Pai. A minha vida está debaixo do Teu altar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a prática constante do jejum e oração, que o Senhor nos ensine a nos humilharmos na Tua presença, a confessar os pecados, para que possamos nos achegar a Ti, e que o Senhor continue nos revelando aquilo que é a realidade do mundo espiritual para cada um de nós. E Deus, sabemos que essa batalha já foi ganha, sabemos que Jesus já morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e que poder maligno nenhum tem autoridade sobre as nossas vidas, mas as nossas vidas são rendidas a Ti somente, Pai. Consagra, ó Deus, mais uma vez as nossas vidas ao Senhor. Consagra essa igreja ao Senhor. E Deus, que possamos experimentar mais de Ti em nós.